te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, a quem devemos dar glória. Façamos a leitura uníssona de Hebreus 13, 20 e 21. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Vamos entoar o hino 42, o grande amor de Deus.
Oremos, uma oração de adoração ao nosso Deus. Santo e eterno Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este tão grande privilégio, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, porque antes da fundação do mundo, ó Pai, o Senhor nos escolheste, ó Pai, para sermos servos e filhos Teus, ó Pai amado. Ajuda-nos, Deus amado, para que tenhamos sempre essa consciência, ó Pai, de Te adorar, de Te servir e de que reconhecer, ó Pai amado, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, Deus amado, para que nós possamos, a todo instante, ó Pai, estar glorificando e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai. Senhor, nos ajuda também, Deus, para que nós possamos, ó Pai, estar prestando o culto que é agradável a Ti, ó Pai. Antes, ó Pai amado, de chegarmos na glória, ó Pai, lá nos céus, onde juntos cearemos contigo, ó Pai, e não mais terminará o culto que prestaremos a Ti, ó Pai. Recebe, Deus amado, o nosso culto, a nossa adoração, nossos louvores, ó Pai. E ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, ó Pai, e sempre permanecermos firmes nos Teus caminhos, Deus. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te cultuamos, ó Pai, porque só Tu és Deus, só Tu és merecedor, só Tu és digno, ó Pai. Ajuda-nos, Deus, para que nós possamos ser sempre, ó Pai, verdadeiros adoradores, ó Pai, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, Deus. Tira de nós, Deus, tudo que não Te agrada e nos ajude, Deus, para que nós possamos sempre, ó Pai, prestar um culto agradável a Ti, ó Pai, um culto que seja aceito a Ti, ó Pai, e que o Senhor se agrade de nós, ó Pai. Nos dê graça e força, ó Pai, para Te adorar sempre e sempre. Em nome de Jesus e pelos méritos de Teu Filho amado. Amém. Jesus, o nosso Salvador, o pastor bondoso e misericordioso, que nos traz consolo. Entoemos o hino Pastor Divino, número 117. Eu convido a irmã Silvia para estar regendo o hino. Façamos a leitura do Salmo 23. Ensinamento bíblico, Salmo 23.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos ter agora um momento de oração, oração silenciosa, onde estaremos apresentando a Deus os nossos pecados, suplicando a Ele o seu perdão, e depois de alguns instantes faremos a leitura de Isaías 40, de 9 a 11, Palavra da Graça. Eu convido o irmão, o presbítero Gustavo, para que após alguns instantes em silêncio, ele possa estar quebrando esse silêncio e fazendo uma oração de súplica pelos nossos perdões ao nosso Deus. Oremos. Pode sentar, irmãos. Bondoso Deus, nós nos inclinamos a Ti nessa hora, porque temos a convicção de que somos falhos. Temos a convicção de que pecamos, temos a convicção de que nos afastamos da Tua palavra, do Teu mandamento. Temos a convicção até que somos reincidentes, meu Deus. Só a Tua misericórdia, só a Tua graça, só o sangue do Teu Filho Jesus Cristo pode nos salvar. E nessa hora, ó Deus, nós, com os nossos rostos cobertos de vergonha, nos chegamos a Ti. Sabemos que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, que o Senhor não tolera, que o Senhor odeia o pecado. Mas sabemos também, ó Deus, que a bondade e o perdão estão contigo, que a Tua misericórdia, ela é grande. A Tua palavra diz que ela se renova a cada manhã, para que não sejamos consumidos. A Tua bondade, Senhor, é imensa, e sobretudo o Teu amor para conosco, para com os Seus escolhidos, meu Deus. E é por isso, ó Deus, e por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que nós temos a coragem, ainda que indignos, ainda que não merecedores, ainda que com os rostos cobertos de vergonha,
É por causa disso que nós temos a coragem de nos aproximar de Ti e de pedir perdão, porque o Teu Filho, Ele amou o mundo de tal maneira que ali na cruz do Calvário Ele se permitiu ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus Cristo veio para o mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. É assim que diz a Tua palavra, é assim que nós confiamos, é assim que nós cremos, e é por causa disso que mais uma vez nós Te pedimos perdão, Senhor. É em nome dEle que nós Te oramos nessa noite. Amém. Amém. Leiamos a palavra da graça em Isaías 40, de 9 a 11. Isaías 40, de 9 a 11. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como um pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que mamam, as que amamentam, ele guiará mansamente. Amém. Passamos agora a um cântico congregacional. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés. Diante
Jesus, o nosso bom pastor, que nos dá vida em abundância. Quero saudar os irmãos que estão nos visitando esta noite. É um prazer tê-los aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se à vontade na casa de Deus. Queremos também saudar aqueles que estão nos assistindo pela internet. Dizer que é um prazer estar falando da palavra de Deus neste local. E aqueles que puderem sentirem o prazer, possam também se fazer presente aqui conosco, para estarmos prestando o culto ao nosso Deus. Quero também comunicar à igreja que o conselho esteve reunido e marcou 2 assembleias para o dia 22, domingo próximo pela manhã. Uma será às 9 horas, que será a Assembleia Geral Ordinária, na qual será apresentado o movimento financeiro do ano que está terminando, também a apresentação do orçamento para o ano de 2014. Teremos também, nesse momento, a eleição do secretário ou secretária para a Assembleia. Também teremos uma Assembleia Geral Extraordinária, que essa iniciará às 10 horas, no mesmo dia 22, na qual será eleito ou reeleito 2 presbíteros e 3 diáconos, os que estão findando seus mandatos, que é o presbítero Gustavo Santos e Josevaldo Borges, e os diáconos Jefferson Carvalho, João Luiz e José Mendes. O Jefferson e o José Mendes são da congregação de Mata de São João, e o presbítero João Luiz é da congregação do antigo IAPI de Pernambuco, Jardim Brasília. Também não podia deixar de falar da presença dos irmãos, o seminarista Clemens Cunha e sua esposa, que estão conosco, de férias do seminário, porém trabalhando aqui, servindo ao Senhor aqui juntamente conosco. É um prazer tê-los aqui. Façamos a leitura alternada de João 10, de 7 a 18. João 10, de 7 a 18. Eu lerei os versículos ímpares e a congregação os versículos pares. Vamos nos colocar de pé, irmãos? João 10, 7 a 18. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir.
Amém. Passamos agora aos cânticos espirituais. Ele é a única razão da nossa adoração. Eu te louvarei, Senhor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. assim, obrigado, Jesus. Os irmãos podem trazer as ofertas. Pelo Sol da manhã, obrigado, Jesus.
pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está ao meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Dos montes correm para o mar, Teus rios de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua luz entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim, eu abrirei
amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Amém. Glória a Deus. Tu és santo, Tu és santo, poderoso. poderoso. Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos. te amarei Te amarei para sempre. para sempre. Tu és o Senhor, és o Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. És Emmanuel, és o grande eu sou. Ele é o oleiro que pisa os povos. Ele vivo está, ele ressurgiu. Ao reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso. poderoso. Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos. te amarei Te amarei para sempre. para sempre. Tu és o Senhor, és o Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. És Emmanuel, Ele é o grande eu sou. Ele é o cordeiro que me salvou. Ele vivo está, ele ressurgiu. Sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Aleluia, amém, Jesus. Convido a irmã Silvia para estar nos levando a Deus, fazendo uma oração de louvor. Senhor, nós louvamos o Teu nome na noite deste dia, porque só o Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Nós Te louvamos porque Tu és, Senhor. Tu és o único, o princípio, o fim, Senhor, o alfa e o ômega. E Te rendemos louvores nesta noite, Senhor, porque o nosso coração quer Te amar cantando, Senhor. Nós queremos louvar com a nossa voz, com tudo que temos e com tudo que somos. Nós Te louvamos, ó Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, Senhor. E Te suplicamos também, ó Deus, que o Senhor
possa abençoar essas ofertas que foram recolhidas aqui, que elas possam ser usadas, ó Deus, para o crescimento do Teu reino, ó Deus. Abençoa, Senhor, as mãos que vão administrar, para que façam corretamente, Senhor, porque pela Tua palavra que esses homens que cuidam deste dinheiro, Senhor, são guiados, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, no restante deste culto. Fala conosco através da Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, nesta noite, que saiamos daqui com os nossos corações aquecidos pela Tua palavra, Senhor, e que saiamos com vontade, ó Deus, de publicar o Senhor para todas as pessoas que encontrarmos durante a semana, Senhor. Faz da nossa vida uma vida de testemunho, Senhor, e que hoje, Senhor, a palavra que vier da Tua parte possa encontrar guarida nos nossos corações. É assim que oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Chegou um aviso aqui, em tempo, com o mesmo espírito de louvor e adoração, o coral terá um ensaio no próximo dia 21, às 19 horas, aqui na igreja. Esse ensaio é preparativos da cantata de Natal. Jesus, o nosso pastor, que nos aperfeiçoa para que cumpramos a sua vontade. Passo agora a palavra para o irmão seminarista Clemens Cunha, para que ele esteja trazendo o recado de Deus aos nossos corações. Que sejam instrumentos nas mãos de Deus. Amém. Boa noite a todos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Mais uma vez eu expresso a grande alegria, não somente minha, mas também da minha esposa Tailane, que está aqui sentadinha ali no terceiro banco, de estar com os irmãos, mais uma vez aqui na Moriá, rever alguns irmãos, estar vendo algumas pessoas novas. Certamente nós teremos a oportunidade em algum momento de conhecê-las. Eu fico muito feliz de ver o povo de Deus reunido para adorar ao Senhor e cantar com tanta alegria na alma, no coração, expressando adoração a esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez e vamos abrir a palavra de Deus. Agora no Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos. Marcos, capítulo 10, do versículo 17, nós leremos até o versículo 31. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17 ao versículo de número 31. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler alternadamente. Eu leio um versículo, os irmãos leem o outro. E assim nós vamos até o verso 31, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Feche os seus olhos. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, diante da Tua bendita palavra, diante da Tua santa palavra, e nós carecemos desta palavra, nós precisamos, Senhor, desta palavra. Por isso, Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Que a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, toda a nossa atenção, Senhor, esteja voltado para Ti nesta hora. Que o Senhor possa tomar conta do nosso coração. E que saiamos nessa noite animados, exortados, desafiados, edificados, fortalecidos pela Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Recentemente eu, lendo um artigo em uma página na internet, e eu vi uma declaração a respeito da salvação, onde essa mulher afirmou o seguinte, que no dia que ela morresse, que era para entregar suas cinzas para o gato de estimação dela comer, porque pelo menos assim ela continuaria vivendo. Foi a expressão de uma atriz americana muito famosa, a Olive Barrymore, uma atriz que talvez assistiram aquele filme O ET. Hoje ela está uma moça fazendo filmes famosos, mas o que nos chama a atenção, irmãos, é talvez a ingenuidade e a ignorância acerca da vida eterna, acerca da vida após a morte. Irmãos, existem tantas questões, mas o assunto da salvação é um assunto que traz muitas vezes intranquilidade na vida de muitas pessoas. O assunto salvação certamente traz uma inquietude na alma de muitas pessoas. Se você está salvo, se você será salvo, como você pode ser salvo? São perguntas que geram dúvidas, geram conflitos no coração humano. O texto em que nós lemos é apresentado essa inquietude na alma quanto à salvação vivida por aquele jovem. Relatado no texto que lemos do Evangelho de Marcos. É muito importante, irmãos, entendermos que, quanto ao Evangelho de Marcos, apesar de ser um evangelho tido por alguns como um evangelho resumido, ele traz um relato muito específico do texto que lemos, do verso 17 ao verso 31. No capítulo 10, nós vamos perceber que Jesus se dirige ao território da Judeia, província romana da Judeia, que incluía a maior parte da Palestina, e aqui nos chama a atenção porque a Palestina central e tinha Jerusalém como destino. Jesus estava aqui a caminho de Jerusalém. Jesus, nos versículos iniciais, no caminho a Jerusalém, após de tratar sobre questões do divórcio, vamos observar nos versículos anteriores, tratar acerca da entrada do reino de Deus. Jesus agora traz instruções a respeito
dessa salvação, de como de fato é possível alguém entrar no reino de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos a pensarem comigo sobre essas instruções de Cristo, os ensinamentos de Cristo a respeito da salvação. Vamos repetir essa frase comigo? Os ensinamentos de Cristo a respeito da salvação. Irmãos, o primeiro ensinamento de Cristo, que vai do versículo 17, especificamente ao verso 21, tratando a primeira perícope, é que exatamente todo esforço do homem é incapaz de conduzi-lo à salvação. Todo esforço do homem é incapaz de conduzi-lo à salvação. Os irmãos vão acompanhar comigo o texto. Essa narrativa de Lucas, ela também de Marcos, é encontrada também em Lucas, também no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mas a declaração aqui de Marcos, ela é mais vívida do que os outros dois evangelhos, por isso nós estamos pensando um pouco no texto de Marcos. Preste bem atenção que após aquele jovem se dirigir a Jesus, se prostrar diante de Jesus, ele profere uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, uma questão que certamente perturbava o coração daquele jovem, uma questão que certamente perturbava a sua mente. Ele estava ansioso por algo que ele ainda não havia alcançado, não havia paz em seu coração. Aquele jovem se dirige a Jesus e pergunta a Jesus, e esta expressão vida eterna é muito importante destacar, porque ela é muito comum nos escritos de João. Entretanto, no Evangelho de Marcos, ela só aparece aqui, no versículo 17 e lá no versículo 30, as únicas vezes. Apesar de aparecer a palavra vida associado à vida eterna, mas a expressão vida eterna só aparece exatamente nesses textos em que nós lemos, trazendo uma ênfase ainda maior quanto à questão da vida eterna, a questão da salvação. E essa era a inquietude daquele jovem. Aquele jovem havia sido instruído pelos fariseus e escribas, e certamente para aqueles que conheciam bem a literatura religiosa de Israel, ele, quando se referia à vida eterna, o termo se aplicava a uma terminologia do Antigo Testamento, que estava ligado diretamente ao aspecto da ressurreição. A preocupação daquele jovem era justamente o que aconteceria com ele depois da morte. A preocupação daquele jovem era justamente a vida eterna. Irmãos, o jovem, quando falou em herdar a vida eterna, certamente ele tinha em mente o conceito escatológico da vida. Ele não estava preocupado com a vida aqui, ele estava preocupado com a vida após a morte. Aquele jovem se dirige a Cristo. A preocupação dele era com a herança do tempo vindouro, com a herança eterna. E o versículo 30 vai confirmar ainda mais essa ideia. Entretanto, irmãos, a partir do versículo 17 ao versículo 21, os conceitos daquele jovem acerca da vida eterna são fortemente confrontados pelos ensinamentos de Cristo a respeito da salvação. E aqui nós vamos começar a aprender com Cristo sobre esse assunto. O seu desejo de ter a vida era sincero. O desejo daquele jovem de viver a vida eterna era um desejo sincero, mas ele estava enganado quanto à forma de alcançar isso. Ele estava enganado quanto à maneira de obter a vida eterna. Jesus agora se levanta para confrontá-lo, porque o conceito daquele jovem era de que a salvação poderia ser alcançada mediante as obras da lei. Jesus agora se levanta e começa a confrontar aquele homem. Irmãos, é muito importante perceber algo aqui, porque a força do argumento é que o jovem rico, ele supunha que o guardar os mandamentos, pelo menos até onde os judeus entendiam o que seria guardar os mandamentos, até porque Jesus já tinha trazido instruções muito mais rigorosas quanto à lei de Deus, era suficiente para que ele pudesse herdar a vida eterna. Jesus sabia que esse jovem
Ao dirigir-se a ele, e até mesmo o chamando de bom mestre, ele estava sendo um tanto quanto superficial quando ele se dirige a Cristo. Jesus sabia que para aquele jovem ser salvo, ele precisava ser confrontado com um padrão absoluto de perfeição, que era o próprio Deus, por meio da sua palavra. A lei perfeita precisava ser colocada diante dele, porque somente esse padrão poderia confrontar aquele homem. E Cristo prontamente olha para ele e diz: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus apresenta os mandamentos da primeira tábua àquele jovem. Meus irmãos, aquele jovem mediu a sua obediência apenas por ações externas e não por atitudes internas. Aquele jovem estava preocupado com o seu exterior e não com o interior. Mas Jesus identificou o coração daquele jovem. Jesus queria que o jovem visse a si mesmo como um pecador. A lei, quando é apresentada para aquele jovem, é como um espelho. A lei de Deus, ela mostra quem nós somos, como nós estamos. Jesus apresenta a lei para aquele jovem. O apóstolo Paulo, quando escreve na carta aos Romanos, ele nos traz uma lição preciosa quanto a isso, que por meio da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Contudo, irmãos, a lei não nos torna conscientes de nossos pecados se não discernirmos o seu real sentido, a sua real profundidade. Como Jesus, por exemplo, ensinou em Mateus capítulo 5. Não era simplesmente ouvir a lei, não era simplesmente decorar a lei. Jesus olha para aquele jovem e confronta ele com a lei. O jovem disse para Jesus: isso tudo eu tenho observado. E no Evangelho de Mateus, capítulo 19, tem uma adição no versículo 20, e diz assim: que me falta ainda? Irmãos, percebam bem que o jovem não estava cônscio dos seus pecados, pois ele não discernia o seu sentido real e profundo. A resposta de Jesus, tomado de grande compaixão, certamente resolveria o problema daquele jovem. Ele daria o tão grande descanso para a sua alma que ele tanto desejava. Mas para o jovem, as palavras de Jesus eram apenas uma questão de adição. Ele queria saber qual era a obra meritória que precisava acrescentar às outras obras que ele já estava realizando. O que eu preciso fazer mais? Tudo isso eu faço, Senhor. Diga mais alguma coisa. Por meio das suas obras. Entretanto, irmão, Jesus estava dizendo àquele jovem: não confie em suas supostas obras. Confie em mim. Não confie naquilo que você acha que está fazendo. As suas supostas práticas das obras, não confie nisso. Confie em mim. Você precisa olhar para você, perceber quem você é, reconhecer o seu estado e depositar a sua confiança, não no que você faz, mas no que eu posso fazer. Meus irmãos, a salvação daquele jovem não era possível por obras da lei. Assim como Jesus, o apóstolo Paulo, refuta aqueles que pensam que Deus salva as pessoas, levando em consideração as obras que elas praticam e fizeram. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, o apóstolo afirma que alguém é justificado independente das obras da lei. Paulo, no capítulo 4, declara que a promessa de salvação que foi dada por Deus a Abraão não foi recebida por se guardar a lei, mas por exercer a fé. Um teólogo muito famoso, ele diz assim: a salvação é um dom gratuito, porque não poderíamos adquiri-la
através de obras ou méritos da nossa parte. As obras da lei não deveriam ser a causa da salvação daquele jovem, mas uma evidência da salvação. É o que Tiago ensina. Os discípulos, é interessante que no versículo 26, eles entenderam depois o significado que Jesus disse no versículo anterior, no versículo 25, que a salvação era uma obra impossível ao homem. É como se Jesus olhasse para aquele jovem e dissesse: olha, está disposto a suportar uma cruz hoje, para experimentar uma expectativa de uma coroa futura? É como se Jesus olhasse para aquele jovem e falasse: está disposto a negar a si mesmo, está disposto a renunciar, a perceber quem você é, para experimentar algo grandioso no futuro? No entanto, irmãos, a resposta de Jesus deixou aquele jovem entusiasmado, triste, calado. O seu semblante se abateu, pois todos os seus predicativos, toda a sua riqueza, toda a sua religiosidade, toda a sua sede pela salvação, todo o seu conhecimento da lei, todo o seu esforço de obediência à lei, era incapaz de torná-lo um participante da vida eterna. Meus irmãos, nós precisamos ter plena consciência disso. Todos os nossos predicativos, toda a nossa riqueza, toda a nossa intelectualidade, toda a nossa religiosidade, toda a nossa sede pela salvação, nada disso irá nos fazer participante da vida eterna. Nada disso. Porque de fato todo o esforço do homem é incapaz de conduzi-lo à vida eterna. É o ensinamento de Cristo. Talvez agora você esteja se questionando, e aqueles conflitos que normalmente geram na mente, no coração de muitas pessoas, gere agora no seu coração. Mas o que farei agora? O que será de mim? Quando me deparo com a lei de Deus, percebo que sou pecador, miserável e que não sou merecedor de absolutamente nada. O que será de mim? Aí nós passamos para o segundo ensinamento de Cristo. O primeiro ensinamento é que todo esforço do homem é incapaz de conduzi-lo à salvação. Mas o segundo ensino de Cristo é que todo esforço para a salvação do homem é uma obra exclusiva de Deus. O texto que nós lemos, a partir do versículo 23 agora, até o versículo 31, nessa segunda perícope, Jesus começa agora a mostrar de que de fato a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Irmãos, acompanhe comigo o versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Irmãos, o jovem já havia saído de cena. O jovem rico, conhecedor da lei, desejoso pela salvação, saiu triste. Ele não faz mais parte dessa cena. A narrativa continua, mas agora Jesus não dialoga mais com o jovem. Jesus agora se dirige aos discípulos, diretamente. Jesus agora deseja imprimir profundamente na mente dos discípulos o significado da saída triste daquele jovem. Imprimir na mente dos discípulos o significado do porquê disso e também da dificuldade que é a entrada no reino de Deus. Acompanhe comigo. Os discípulos estranharam, ficaram chocados. Jesus, no versículo 23, diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm
riquezas. Aí no versículo 24, a expressão é: os discípulos estranharam estas palavras. As palavras de Cristo não soaram muito bem nos ouvidos dos discípulos. Quando Jesus disse: olha, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, essa palavra não soou claro nos ouvidos dos discípulos. Os discípulos estranharam. A palavra que aparece aqui para estranharam é ficar chocado. Eles ficaram chocados porque o mestre disse isso. E certamente isso aconteceu, irmãos, por causa de ideias errôneas divulgadas naqueles dias com relação à prosperidade. Os discípulos não estavam entendendo agora. É verdade que ecoava na mente daqueles discípulos as promessas de Deus. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, não tinha Israel recebido a promessa de que se desse ouvido diligentemente à voz do Senhor e obedientemente receberiam bênçãos espirituais, bem como materiais. Ainda lembrando das promessas, em 1 Crônicas 29, se aplica que as riquezas e as honras não vêm de Deus. Mas esse jovem rico não é fruto das dádivas de Deus, ele não irá para o reino eterno. Os discípulos ficaram sem compreender. Mas Jesus disse isso com muita firmeza. Irmãos, muitas pessoas haviam chegado a uma conclusão errada, entendendo que a prosperidade individual era um sinal do favor e virtude divina, e que as adversidades pessoais eram um sinal do desprezo de Deus. E não parece diferente dos nossos tempos. Cuidado com o que você anda ouvindo. Se você não tem um carro, é porque a sua comunhão com Deus não está muito boa. Se você está doente, é porque você está em pecado. Se você não tem riquezas, é porque você é um homem ou uma mulher de pouca fé. E que talvez a maldição de Deus esteja sobre você. As pessoas estão vivendo lá no tempo de Jesus uma interpretação equivocada das palavras do Antigo Testamento. Os discípulos ainda estavam confusos, mas Jesus insiste, sendo mais enfático ainda no versículo 25. É mais fácil, olha só, os discípulos não haviam entendido as palavras de Jesus. Vai lá e dificulta ainda mais. Jesus é mais radical ainda, diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A palavra agulha aqui se refere especificamente a uma agulha de costura. Irmãos, além disso, é importante destacar que Jesus, ele não estava falando sobre o que o homem considera possível, mas sobre o que parece impossível. E de fato, Jesus traz de forma muito radical, mostrando que de fato é impossível entrar no reino de Deus. O Senhor claramente indica que é impossível, não somente para um rico, mas também para um pobre, a entrada no reino de Deus. Jesus, ele é bastante enfático, os discípulos. Jesus está falando aqui em termos absolutos, visando causar na mente dos discípulos a profunda impressão, irmãos, de que a salvação, do começo ao fim, é uma conquista, não do homem, mas uma obra exclusiva do próprio Deus. Glória a Deus. Os discípulos ficaram atordoados
com a posição radical de Jesus e perguntaram: então, quem pode ser salvos? Como se daria a salvação agora? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, para Deus não é, porque para Deus tudo é possível. Meu irmão, minha irmã, a conversão de um pecador é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode regenerar-se por conta própria. Somente Deus pode fazer de um rico ou de um pobre um participante da vida eterna. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, ensina que é Deus em Cristo o único que pode salvar completamente o homem. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, e ali nós aprendemos que é apenas em Cristo que Deus manifesta a sua justiça, sendo Ele justo e habilitado para justificar a nós, pecadores. Ainda Paulo aos Efésios capítulo 2 diz claramente, um texto muito conhecido: porque pela graça sois salvos mediante isso não vem, é dom, não de obras, para que ninguém se glorie. Por Cristo, cuja mão o Pai Celeste se compadeceu de nós, por sua imensa bondade e clemência, quis nos socorrer. Essas são as palavras de João Calvino. Deus, por sua bondade e clemência, quis nos socorrer. No Evangelho de Mateus, no versículo 28, ele tem uma adição que diz: que será, pois, de nós? Apesar, irmãos, de uma aparente insegurança de Pedro, a resposta de Jesus, ela é confortadora. Ela tem um componente de reafirmação, uma promessa para todos os verdadeiros seguidores de Cristo, onde Pedro também estava incluso. E aqui, você e eu podemos nos alegrar, porque a partir do versículo 29, a palavra de Cristo agora aos discípulos, diante desse questionamento, se de fato eu não posso ser salvo, se a salvação está somente em Ti, o que será de nós? A palavra de reafirmação de Cristo para Pedro e os seus discípulos é maravilhosa, porque Jesus garante aos seus discípulos que todo aquele que o segue com a motivação correta, e no versículo 29 é muito claro, diz: por amor de mim e por amor do Evangelho, não perderá o que realmente é importante, quer seja nesta vida, quer na vida por vir. Não é, irmãos, pelo que você faz, é pelo que Deus faz por sua graça. Aquele jovem estava diante da fonte da salvação, Jesus, mas o seu coração não estava nele, estava nas suas riquezas, estava nos seus bens. Aquele jovem estava diante do caminho para a vida celeste, Jesus, mas ele trilhou para o caminho da vida terrena, trilhou para o caminho de morte. Para o jovem, irmãos, ele estava diante do Mestre Jesus, mas não estava diante do Deus encarnado, que de fato livraria sua alma da morte e lhe conduziria para a salvação eterna. Não estava. Ele não compreendia que a salvação dele estava exclusivamente nas mãos de Cristo Jesus. Eu queria concluir essa mensagem trazendo duas aplicações para nossas vidas. A primeira delas é que nada do que você faça irá lhe qualificar para a salvação. Nada.
A sua salvação é uma obra exclusiva de Deus. E aqui o desafio para mim e para você é que devemos reconhecer a nossa pequenez. Irmãos, reconhecer as nossas fraquezas. Reconheça a sua incapacidade de salvar a si mesmo. Reconheça a cada dia que se você depender de você mesmo, se você depender do seu emprego, se você depender da sua intelectualidade, se você depender das suas posses, se você depender dos seus esforços pessoais, simplesmente, você vai ter a morte eterna e não a vida eterna. Tudo o que você fizer em obediência à lei de Deus, faça isso para evidenciar a graça de Deus na sua vida, não para conquistar alguma coisa. Lembre-se que as Escrituras claramente afirmam que até mesmo a fé e o arrependimento que você tem não vem de você, vem de Deus. Por isso, reconheça cada vez mais a sua pequenez. Procure confirmar a sua salvação cada vez mais em uma vida de obediência plena à lei de Deus. Amém? Segunda aplicação para nossas vidas, eu quero dizer para você, por mais pecador que você se considere, por mais miserável que você se ache, por mais perdido que você esteja diante de Deus, eu digo para você, há a solução, há salvação para você. E essa salvação vem de Deus, mediante a obra de Cristo. Unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, você pode ser salvo. Se a graça de Deus lhe alcançou, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, porque Ele mesmo providenciou todos os meios necessários para você não somente ser salvo, mas viver como um salvo. Não tenha medo. O próprio Deus, mediante a sua palavra, por obra do Espírito Santo, que habita em você, lhe capacita a viver uma vida de obediência à lei de Deus. Eu desafio você a agradecer a Deus todos os dias, por sua salvação, em Cristo Jesus. Como posso ser salvo? Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Se essas perguntas ainda inquietam o seu coração, se talvez você ainda está tendo uma atitude como daquela atriz norte-americana, eu desafio você a lembrar dos ensinamentos de Cristo. Lembre dos ensinamentos de Cristo a respeito da salvação. Feche seus olhos. Apresente diante de Deus aquilo que traz inquietude para a sua alma. Mas não pense em nada nessa terra agora. Não pense no seu trabalho. Não pense na sua família. Não pense nos seus amigos. Não pense em nada desta vida. Pense agora na vida eterna. Senhor, o Senhor nos tirou deste mundo, nos resgatou deste mundo,
nos fez ser habitantes do reino celestial, nos enviou de volta a este mundo, para anunciar que a salvação vem do Senhor, para que os teus eleitos também experimentem, Deus, a vida eterna. Mas, Senhor, quão pouco as pessoas conhecem a esse respeito. Tão pouco conhecimento que gera na alma e no coração de muitas pessoas uma inquietude, uma angústia, por não saber ao certo o que acontecerá com a sua vida após a morte. E quantas pessoas cegas no entendimento agem com ingenuidade, agem com tanta ignorância a respeito desse assunto. Mas hoje, Senhor, nós aprendemos a respeito da salvação mediante as palavras do próprio Cristo. E por isso eu rogo ao Senhor que esses ensinos estejam guardados em nossos corações. Que nós, quanto igreja, Senhor, possamos alegrar nossa alma, porque não havia nada em nós, mas o Senhor graciosamente nos chamou para ser participante do Teu reino. E que isso possa gerar em nós, ó Deus, um sentimento de alegria e de gozo em nossa alma, para que a nossa vida seja uma extensa expressão de louvor e gratidão ao Senhor. Mas também, que nós como igreja, sejamos desafiados a anunciar a salvação para as pessoas, e ensinar as pessoas de como elas podem desfrutar da vida eterna, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, que essa palavra esteja em nosso coração, e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, a cada dia, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Teremos agora um cântico, mais um cântico congregacional. Ao nosso
Amém. Convido a igreja para se colocar de pé para que façamos a oração final. Soberano Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra pregada aqui nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque aqui nós podemos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, Deus amado, porque o Senhor é um Deus que não muda, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós, Tu continua fiel, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós, Senhor, Tu nos ama, Pai, e deste Teu Filho amado na cruz para morrer por cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a riqueza que temos, ó Pai, é dádiva do Senhor, ó Pai. É a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque esta riqueza não nos afasta de Ti, ó Pai, mas dá livre acesso ao Teu trono de graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque esta riqueza é o próprio Jesus em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, através dos méritos de Cristo, ó Pai, nos deste livre acesso ao Teu trono de graça, ó Pai, e nos fizeste Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque não temos mérito nenhum, ó Pai, mas tão somente o Teu Filho Jesus, ó Pai, foi quem rasgou o véu, ó Pai, que nos afastava de Ti, ó Pai, e nos deste a salvação e nos deste acesso ao Teu trono de graça, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos sempre essa certeza, essa convicção em nossos corações e em nossa mente, ó Pai, para que jamais, Senhor, venhamos a nos afastar de Ti, Senhor, jamais venhamos a blasfemar contra Ti por qualquer situação que venhamos a estar passando, ó Pai, mas dá-nos, ó Deus, um coração grato, ó Pai, um coração reconhecedor, ó Pai, de que não há nenhuma dificuldade que não possa ser vencida em o nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, quer seja por enfermidade, quer seja por falta de emprego, por qualquer outra dificuldade, ó Pai. Nos dá essa certeza, essa convicção, ó Pai, e este descanso em Ti mesmo, Senhor. E esta certeza, Senhor, que em Ti somos mais que vencedores, Senhor. Nos ajude, Deus, para que tenhamos uma semana abençoada, ó Pai, uma semana na Tua presença, Senhor. Que nós possamos estar proclamando, Senhor, esta riqueza que é a salvação em Cristo Jesus para aqueles que ainda não conhecem, ó Pai, para aqueles que encontram-se pobres, necessitados, ó Pai, de conhecer a verdadeira riqueza, ó Pai, que nós possamos estar externando, Senhor, que a nossa riqueza não está em bens materiais, ó Pai, não está aqui neste mundo, Senhor, mas está nos céus, ó Pai, onde teremos e já existe uma morada preparada para cada um de nós, Senhor. Nos ajude, Deus amado, para que nós possamos viver em conformidade com a Tua palavra, Senhor, e sermos, ó Pai, instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, para estar abençoando aqueles que precisam ser abençoados, ó Pai, e também, Senhor, estar proclamando as bênçãos e as dádivas da salvação em Cristo Jesus, ó Pai, aqueles que ainda não conhecem, Senhor. Despede-nos em paz, Senhor, leve-nos para os nossos lares, debaixo da Tua graça, do Teu paternal cuidado, do Teu amor, Senhor. Abençoe também, Senhor, a todos aqueles que estarão em viagem, ó Pai, aqueles também, ó Pai, em especial o pastor Maurício, que não está aqui esta noite, ó Pai, que está pregando lá, esteve pregando lá na igreja em Lauro de Freitas, Senhor. Abençoe o retorno dele para a sua casa, Senhor, e abençoe também o nosso retorno para os nossos lares, ó Pai. Nos dê força, graça, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Cante aleluia, vem dar-lhe glória, exaltar seu nome.